Você também tem se assustado com a quantidade de crianças que está lotando os pronto atendimentos infantis na sua cidade? Meu nome é Felipe Marinho, sou médico pneumologista, sou diretor de um hospital aqui na minha cidade e eu estou hoje vindo conversar com vocês sobre essa procura aumentada de atendimento infantil que tem acontecido nas últimas semanas, nos últimos meses eu diria. Esse movimento já é um movimento que acontece sazonalmente, ou seja, ele se repete todo ano num período específico do ano. Classicamente, no primeiro semestre, acontece uma quantidade mais elevada de atendimentos nos nossos pronto-socorros infantis. Isso acontece por uma série de motivos, mas especialmente por conta dos vírus respiratórios, também de alguns vírus intestinais e até mesmo da dengue, que circulam predominantemente no primeiro semestre do ano. Isso aconteceu em 2018 no meu hospital, em 2019 também. Em 2020 aconteceu algo muito diferente, que foi a chegada do coronavírus. O Covid fez com que aquele pico que começa a acontecer nos primeiros meses e busca um platô entre abril e maio, ele fosse amputado. As crianças foram para o isolamento domiciliar forçado por conta da chegada do Covid, saíram da escola, os vírus habituais pararam de circular. E aí a quantidade de pacientes no pronto-socorro caiu absurdamente, de 6.000 atendimentos para 700, 750 atendimentos. Em 2021, as aulas voltaram aos poucos, com algumas restrições, mas voltaram, e também voltaram as crianças a circular. E com isso, as crianças também começaram a pegar o Covid. Então esse aumento em 2021, aqui no segundo semestre, é praticamente Covid. No finzinho do segundo semestre, quando a variante Delta estava indo embora, nós tivemos um pico de aumento na procura de pronto-socorro causado por uma epidemia do influenza, que aconteceu entre dezembro de 21 e janeiro de 22. Então, em janeiro de 22, nós continuamos com esse volume de atendimento aumentado, só que, de forma mais interessante, isso não aconteceu exclusivamente, pelo menos isso não está acontecendo agora por conta do vírus da gripe. Então, quando a gente olha retrospectivamente para esse dado que eu mostrei para vocês, da quantidade de atendimento por ano, a gente vê essa elevação no primeiro semestre, isso praticamente casa com nosso pico de influenza, que acontece todo ano, também no primeiro semestre. Só que nesse ano aconteceu algo muito curioso. O que nós estamos vendo não é necessariamente gripe no pronto-socorro, porque o nosso pico de gripe de agora, ele aconteceu em dezembro e janeiro e foi embora. Foi um pico causado pelo H3N2, logo depois veio a variante Omicron do Covid, que trouxe muitos sintomas respiratórios e muita infecção em muita gente, mas ela também já foi embora. Mas os atendimentos de pronto-socorros não diminuíram. Não diminuíram, ficaram, pelo contrário, um patamar muito elevado. E aqui dentro tem muitos outros vírus que estavam sem circular. Agora, com o fim da pandemia, com o Omicron indo embora, os outros vírus que não tinham espaço para circular começaram a recircular novamente, porque as pessoas voltaram às suas rotinas. As aulas voltaram a acontecer, as pessoas voltaram a socializar, e esses vírus que estavam estacionados no tempo voltaram a circular. Com um diferencial, agora nós temos 2 anos sem imunidade natural. As crianças não entraram em contato com esses vírus por 2 anos. E agora elas estão entrando em contato com esses vírus e adquirindo sua imunidade que estava atrasada. E é exatamente por isso que a gente vê tanta criança no pronto-socorro. O que traz as crianças ao pronto-socorro agora, se não é gripe, é o que a gente chama de síndrome gripal. São pacientes com sintomas respiratórios causados por uma infinidade de vírus. Eu poderia listar algumas dezenas de vírus, mas o parainfluenza, o vírus sincicial respiratório, o adenovírus, entre outros, causam sintomas respiratórios nas crianças e muitas dessas crianças terminam buscando pronto-socorro também. Algumas dessas crianças com esses vírus fazem alguns quadros graves, como a bronquiolite, que é uma inflamação na parte bem distal dos brônquios, bem no finalzinho dos brônquios, que causa muito chiado e muito cansaço em algumas crianças. Outras crianças
pegam pneumonia como complicação dessas infecções virais. Então isso também tem chegado no nosso pronto-socorro. Outras crianças ainda pegam viroses diferentes, como viroses que causam manifestações gastrointestinais, diarreia, vômito. E ainda tem crianças que estão buscando o nosso pronto atendimento por conta de dengue. Então é uma soma de muitas doenças que estavam paradas e sem circular, que agora estão circulando, e as crianças sem imunidade estão pegando todas essas viroses um dia após o outro. Bom, quando o pronto-socorro fica muito sobrecarregado, todo pronto-socorro funciona ou deveria funcionar com a classificação de risco, para poder dar o atendimento prioritário para o paciente que está mais grave. Essa é a missão número 1 do pronto-socorro, evitar morte evitáveis. Então, o paciente que chega, ele é classificado. Se ele é paciente de alto risco, ele é atendido com brevidade e com agilidade. Se ele é um paciente de menor risco ou se ele não tem sinais de alarme, ele vai para uma fila de espera, aguardar um atendimento que vai demorar um pouco mais. Então, nos nossos pronto-socorros, isso é feito mais ou menos de rotina para praticamente todo paciente que chega lá, e a gente segue a estatística mundial. E a gente vê que 30% dos pacientes, eles precisam estar lá e eles precisam de atendimento prioritário. 70% dos pacientes não precisam desse atendimento prioritário e poderiam até entrar no sistema de saúde por outras portas, como telemedicina ou um consultório com atendimento mais rápido ou mais breve, né? Então, o pronto-socorro, ele se tenta focar os seus esforços nesses 30%, porque aqui estão pacientes que podem, de fato, ter um desfecho ruim. E antes que vocês pensem que a gripe não é importante atualmente, eu vou botar aqui de novo aquele gráfico que mostra o nosso pico do H3N2 em dezembro e em janeiro, para reforçar o seguinte: em 2017 nós tivemos a circulação de algumas cepas de influenza. No primeiro semestre nós tivemos um grande pico causado pelo influenza A e no segundo semestre nós tivemos um novo pico, agora causado basicamente pelo influenza B. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você pegou o influenza A em dezembro, ou se você está vacinado no ano passado, não bote sua garantia de que você está protegido para esse ano, porque provavelmente não está. Não temos como saber que tipo de cepa, ou quais as cepas que vão voltar a circular do influenza. E se a gente não está tendo influenza aqui agora, nessa época, o hemisfério norte já está tendo casos de influenza. Então, para que a gente evite um novo pico nessa hora de sobrecarga grande de pronto-socorro, se vacine. É muito importante. Essa é uma das medidas mais importantes para a gente evitar a sobrecarga no pronto-socorro e para a gente evitar mortes evitáveis. Outras coisas que precisam ser relembradas do Covid: a proteção individual. Se você vai para um ambiente onde pode ter pessoas doentes ou pessoas vulneráveis, ou se você vai para um ambiente com grande circulação de pessoas e isso não é controlado, como o aeroporto, o transporte público, talvez você deva usar ainda a máscara para se proteger e evitar se contaminar. O isolamento responsável é o que a gente fazia no Covid. Você está com sintoma? Não saia de casa, se isole. 5 dias, porque é o ciclo de tempo que o seu corpo vai precisar para começar a ter uma imunidade e evitar que esse vírus seja replicado e passe para outras pessoas. Então, o isolamento responsável a gente deveria adotar como uma medida de sociedade, como evolução da nossa sociedade, para evitar a progressão dessas viroses ou fazer com que essa progressão aconteça de uma forma controlada. Porque hoje já voltou a ser descontrolado. As pessoas estão com sintomas, elas estão circulando, elas estão saindo de casa sem absolutamente nenhuma restrição. Nesse vídeo eu trouxe para vocês que nós voltamos a ter um movimento aumentado no pronto-socorro. Isso acontece sazonalmente todo ano. Vários vírus causam isso. O influenza é um dos vírus que causam isso, a famosa gripe. Mas esse ano a gente não pode botar a culpa no influenza atualmente. Isso não nos tira a responsabilidade de nos cuidar, porque os outros vírus usam o mesmo mecanismo de transmissão que o influenza. E a vacina do influenza está aí, está disponível. Agora a vacinação está aberta para profissionais de saúde e para idosos. Em maio, os outros grupos de risco, crianças, gestantes, pacientes com morbidades, especialmente os diabéticos, precisam se vacinar também. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal, isso me ajuda muito. E também vou deixar aqui o endereço do meu Instagram para você me seguir lá. Valeu, muito obrigado e até a próxima.